Tonight's talk is going to be on right mindfulness. A palestra de hoje à noite vai ser sobre a mindfulness correta. The problem is that mindfulness is a very large topic. O problema é que o tema da mindfulness é um tópico muito longo, com muitas informações. And the discussions sometimes can get quite technical. E as discussões podem se tornar bem técnicas. So this morning I'd like to give a very short introduction. Então, por essa manhã, eu gostaria de dar uma pequena introdução. In non-technical terms. Em termos não técnicos. Okay. The basic function of mindfulness is to remember. A função básica da mindfulness é se lembrar das coisas. Now, right mindfulness has the function of remembering what you need to do in order to get the mind into concentration. A função da mindfulness correta, a função básica, é você se lembrar o que você tem de fazer para entrar na concentração correta. How to recognize all the various component factors that have to be brought together. Como você reconhecer todos os fatores que têm de ser colocados juntos. And how to remember how to put them together in the right way. E lembrar de como colocar esses fatores de uma maneira correta. It's like being a cook. É como ser um cozinheiro. Suppose you want to make some feijoada. Suponhamos que estamos cozinhando, que você esteja preparando uma feijoada. Okay, you have to remember your ingredients. Você tem de lembrar de todos os ingredientes. And you have to learn how to recognize the ingredients to make sure you have the right ones. E você tem que ter a habilidade de reconhecer cada um dos ingredientes para saber que você está escolhendo os ingredientes corretos. In other words, you know the difference between black beans and coffee beans. Ou seja, você sabe a diferença entre o grão de feijão e o grão de café. So you don't try to make the feijoada out of coffee beans. Para que você não faça uma feijoada com grãos de café. You also learn to recognize when the meat is good and when the meat is rancid. Também você tem de reconhecer quando a carne que vai ser usada para a feijoada, quando ela está boa, ou quando ela já passou da validade, ou quando ela está estragada. Okay. Once you've got your ingredients, then you remember how to put them together. Então, uma vez que você tem os ingredientes, você tem que se lembrar de como colocá-los juntos. While you're putting them together, you have to pay careful attention to what you're doing. Enquanto você está colocando os ingredientes juntos, você tem que careful attention to what you're doing. Você tem que prestar atenção, ter muito cuidado no que você está fazendo. That's the quality of alertness. Essa é a qualidade da vigilância. And then finally, you want to do it right. E você finalmente quer fazer tudo isso corretamente. If you want the family to be happy, you want to make sure that the feijoada tastes good. Se você quer que a sua família esteja feliz, você deve certificar-se de que a feijoada tem um gosto bom. So you do a good job. Para que então você faz um trabalho bom. That's ardency. Então, fazer um trabalho bom é ter ardor em fazer isso. So you have three qualities. You need mindfulness, alertness, and ardency in order to make a good feijoada. Então, para fazer uma boa feijoada, se você tem os três elementos, que é a mindfulness, o ardor e a vigilância. In the same way, you use mindfulness to create a good state of concentration. Da mesma forma, você usa a mindfulness para criar um bom estado de concentração. You start with the ingredients. Você começa com os ingredientes. You've got the body. Você tem o corpo. You've got feelings. Sensações. You've got the mind or awareness. Você tem a sua mente ou consciência. And then you have mental qualities. Então você tem qualidades mentais. In other words, the concentration itself is composed of the first three. Ou seja, a concentração em si mesma é composta dos três. You want to fill your body with good breath energy. Você deve preencher o seu corpo com uma energia boa de respiração, da respiração. So you can have a sense of good feeling that permeates the body. Para que você tenha uma sensação prazerosa que preenche o corpo inteiro. And then you need to have your awareness fill the body as well. Então você tem de ter a consciência preenchendo o corpo também. Now the question is, sometimes these things fit together well and sometimes they don't. A questão é que esses componentes, esses fatores, às vezes eles se complementam, eles se encaixam bem e às vezes não. And this is where the quality of what they call mental qualities comes in. Aqui é quando o fator das qualidades mentais entram em jogo. The Buddha basically gives you a checklist. O Buda, ele dá uma lista de checagem, uma lista de itens.
If things are not going well, these are the things you look for. Se as coisas não estão indo bem, essas coisas, esses itens, é o que você procura olhar. For instance, I have what they call the 5 hindrances. Por exemplo, temos o que chamamos de 5 impedimentos ou 5 obstáculos. So you go down the list. Is sensual desire getting in the way? Então, vamos para a lista dos 5 impedimentos. Talvez o prazer sensual está no caminho. Is ill will, A hostilidade, sleepiness, a sonolência, restlessness and anxiety, a ansiedade e inquietação, or uncertainty and doubt? ou a incerteza e a dúvida. If any of these qualities are in the way, then you try to remember what do you do to get rid of them. Se qualquer um desses fatores, desses impedimentos estão no caminho, você tenta ver o que você pode fazer para ultrapassá-los. So those are some of the negative qualities you might look for. Então, essas são as qualidades negativas que você tenta ver se estão ali. And then there are the positive qualities that you try to give rise to. E existem as qualidades positivas que você tenta dar origem a elas. For example, there are the 7 factors for awakening. Por exemplo, existem os 7 fatores para o despertar. You have mindfulness, A mindfulness, analysis of qualities, análise de qualidades, persistence, persistência, rapture, arrebatamento, calm, a calma ou tranquilidade, concentration, concentração and equanimity. e equanimidade. Okay. If any of these factors are lacking, you figure out what can I do to give rise to them. Se qualquer um desses 7 fatores esteja faltando, você pensa como você pode dar origem a eles. And when they're there, how can I maintain them and develop them? E quando eles estão ali, o que você pode fazer para mantê-los e desenvolvê-los? It's the function of mindfulness to put all these things together. É uma função da mindfulness de colocar todos esses fatores juntos. You remember your object of meditation, Então você lembra do objeto de sua meditação and then you check to make sure that it's good. e Check to make sure that it's good. você checa para ver se eles estão bem. And this is where the Buddha talks about not only body, feelings, mind, and mental qualities, É por isso que o Buda fala não somente de corpo, sensações e qualidades mentais, but in each case he says you want to look at them in and of themselves. mas ele diz que você olha para essas coisas, essas 3 qualidades, em si mesmas. For example, you look at the body in and of itself. Por exemplo, você olha para o corpo em si mesmo. You want to just have the body as you're sensing it right here, right now. Em outras palavras, seria como você sente o corpo aqui e agora, Without thinking about how it functions in the world. sem pensar como o corpo funciona, opera no mundo. Because if you start thinking about how it functions in the world, it's going to turn into a becoming that is not concentration. Porque se você pensar no corpo em termos de como ele opera no mundo, ele se transforma num devenir que não é parte da concentração. For example, you think about whether your body looks good or not. Por exemplo, você pensa se o seu corpo é bonito ou não é bonito, Is it strong enough to do the work you would like to do? se ele é forte o suficiente para fazer o trabalho que você necessita. And when you start thinking about those things, it's not just the body in and of itself. Quando você pensa dessas maneiras, você não está pensando no corpo em si mesmo, só um corpo como um corpo. It's actually the body in a world of becoming. Na verdade, é o corpo no mundo de um certo devenir. Similarly with feelings. A mesma coisa com as sensações. The Buddha wants you to be focusing specifically on feelings in and of themselves. O Buda pede para que você foque nas sensações em si mesmas. And not try to identify, oh, this is a feeling about that, that's a feeling about this. Não tentar identificar que esse é um sentimento ou uma sensação disso ou uma sensação sobre aquilo. For instance, there may be a pain in your heart. Por exemplo, pode haver uma dor no seu coração. And you start thinking about how emotional issues that might make you feel pained. Aí você pode pensar em sensações, sentimentos ou emoções que podem ser relativos a essa dor. And you start thinking about your family and your friends, Aí então você começa a pensar na sua família, nos seus amigos, your enemies. seus inimigos. This becomes a feeling not in and of itself, but a feeling in the world. Isso se torna sensações ou sentimentos que são relativos ao mundo e não sentimentos por si só. Similarly with the mind. A mesma coisa com a mente. Say anger comes up. Digamos que a raiva aparece.
And if you simply look at it, the fact that there is anger in the mind, E você simplesmente olha para essa raiva, ok, existe raiva na mente. and you simply watch the anger as a process. E você apenas observa, assiste essa raiva como um tipo de processo. That's mind in and of itself. Aqui isso significa a mente por si só. However, you start thinking about who you're angry at, Mas se você começar a pensar com quem você sente or essa why, raiva está direcionada para alguma pessoa ou como essa raiva está relativa a alguma situação, alguma pessoa, or why you're angry at that person, ou porque você está com raiva de certa pessoa, that's no longer the mind in and of itself. That's the mind in the world. isso já não é a raiva por si mesma, é a raiva em relação ao mundo. And so when you've got the body in the world and feelings in the world and the mind in the world, Então você tem o corpo no mundo, sensações em um mundo e as qualidades mentais em um mundo. okay, you can't make a concentration out of those states. Você não pode usar esses fatores, esses estados para a concentração. It's like trying to make feijoada when the meat is rancid. É como tentar fazer uma feijoada quando a carne já está estragada, já perdeu o prazo de validade. So you have to let go of that meat Então você tem que jogar essa carne fora and find some better meat. e achar uma carne melhor. And that's by getting body in and of itself, feelings in and of themselves, and mind in and of itself. Já com o corpo por si mesmo, as sensações por si mesmas e as qualidades mentais por si mesmas. And when you have these things just in and of themselves, that's when you can create the state of becoming that is concentration. Aí então, quando você tem essas três qualidades por si mesmas, aí então elas podem compor, elas podem formar o estado de concentração. Yeah, it's like trying to make feijoada out of good ingredients. Aí é como fazer uma feijoada com bons ingredientes. Okay, you've got the right ingredients and they're in good shape. Você tem os ingredientes bons e eles estão bem. And then you remember what to do with them. Aí então você sabe o que fazer com eles. You bring your mind to the breath, Aí então você traz a sua atenção para a respiração. and then you try to breathe in a way that feels comfortable. Então você tenta respirar de uma maneira que se sinta confortável. And then you allow that comfortable sensation to spread throughout the body. Aí então você permite que essa sensação se espalhe por todo o corpo. And you have your awareness filling the body. Aí você tem a sua consciência preenchendo todo o corpo. And then you just try to maintain that. Aí você tenta manter isso. And that's how you use right mindfulness to get the mind into right concentration. É dessa maneira que você usa a mindfulness correta para que você entre na concentração correta. So these are the things to remember. Então essas são as coisas para se lembrar. Okay. You've got the basic components of the meditation. Você tem os componentes básicos da meditação, In other words, the body in and of itself, ou seja, o corpo em si mesmo, feelings in and of themselves, sensações por si mesmas, the mind in and of itself, a mente por si mesma and then you have mental qualities in and of themselves, e qualidades mentais por si mesmas, which are the factors that adjust the other three. o que são os fatores que ajustam os outros. And then in adjusting them, you have to use three qualities of mind. E para ajustá-los, você tem que usar três qualidades mentais: Mindfulness, a mindfulness, which is the ability to remember what you need to remember. que é a habilidade de lembrar o que tem que ser lembrado; Alertness, which is watching what you're doing a vigilância, que é observar o que você está fazendo and the results that you're getting. e os resultados que você está obtendo; And then finally, ardency, that is the desire to do it well. e finalmente o ardor, que é o empenho, o desejo de fazer as coisas bem. When you put your whole heart into doing it. E você coloca todo o seu coração ao fazer isso. And then you've got the food of concentration. Aí então você terá a comida da concentração. So if you understand that much about mindfulness, you understand all you really need to know. Então, se você entende somente isso sobre a mindfulness, você entende tudo o que você precisa saber sobre a mindfulness. Everything else is just filling in the details. Todos os outros detalhes são apenas estarão somente preenchendo as lacunas, os pequenos detalhes.